Sem mais delongas, eu vou convidar uma pessoa que é uma especialista na área de personal branding. Ela tem um marido que está fazendo o caminho de Santiago. Ela tem um filhote lindo. Ela é uma produtora voraz de conteúdo. Ela faz parte de uma seita das pessoas que fazem o tal do 5 a.m. Club. E tem um cabelo que eu acho muito legal. Silberaldo, vem para cá conversar conosco. Bem-vinda. Opa, que maravilhosa essa introdução, adorei. Ainda bem que ficou gravado. Muito bom, obrigada, Hiller. Demais estar aqui. Confesso que fiquei um pouco tensa, nervosa de estar aqui no meio dessa turma tão gabaritada, e é uma honra ao mesmo tempo. Estar aqui junto com esse time, fazendo parte do Branding Summit 2025. Eu preparei um conteúdo para compartilhar e agora eu estou vendo aqui que eu já estava aqui na sala, como que eu entro aqui para fazer? Então, eu vou pedir a gentileza. Você já é co-host, compartilha sua tela, por gentileza. Caso você tenha vídeo, tenha som, não esqueça de Tá, ticar ali o Share Sound. tá, E a fala é sua, tudo certo, Sil. Vou pedir obrigada. para você tentar respeitar, por gentileza, o nosso prazo de 30 minutos. Sim. Depois você escolhe algumas questões no chat aqui. É isso. Vocês estão vendo a minha apresentação? Perfeitamente, está tudo certo. Maravilha. Show. Bom, porque eu trouxe aqui o código GPS? Eu acho que as pessoas gostam de ter uma direção, né? O que acompanhar. Espera só um minutinho que eu tô com um problema aqui na minha tela. Opa, perdeu. Então, volta. Estão vendo? Não, acho que vou pedir para você. Tá aparecendo a sua tela de reloginho aí. Acho que volta para como estava antes Não, mesmo. não é essa. Agora sim, estamos vendo a tela cheia, tá passando os slides, tudo certo. Tá, ótimo. Então é isso. Então seguimos. Bom, quis trazer aqui uma breve apresentação minha. Eu vim da área de design de interiores, comecei há uns 20 anos migrando para essa área que eu estou hoje. É, e, e nessa migração, né, quando eu comecei a atuar como designer, eu achava que eu queria falar de projetos, de transformar espaços, mas o que me chamava muito era o comportamento das pessoas, né? E, e aí foi passando o tempo e fui entendendo que para trazer um bem-estar para as pessoas, eu precisava de um outro complemento na minha área, de um outro conteúdo, de outros aprendizados. É, e aí, assim, eu fui construindo a minha carreira, o meu repertório. Eu tive duas outras empresas atuando nesse negócio. Eu trabalho muito hoje com líderes, com pessoas que querem estar posicionadas como líderes, como grandes líderes, mas também atuo dentro, das empresas. Fui aluna aqui do Hiller, aprendi muito sobre branding com ele, e aí chegar nesse assunto de presença. E é muito interessante como cada vez mais as pessoas falam de presença. E o Rafael acabou de falar sobre presença. E tem um mito em cima do que é presença executiva, da tal da presença. Então, estudei com a Ilana há muitos anos sobre
tudo que envolve aí o conceito da imagem, do branding e das pessoas. E aí, eu acho que é importante a gente olhar para como a gente pode hoje, a nossa presença de hoje, pode construir nosso futuro, a nossa carreira, que é o nosso maior ativo. Então, aqui a gente vai falar sobre o ativo pessoa, né? Sobre o ativo da marca pessoal. E tudo comunica, né? Então, dentro do branding, aqui eu sei que tem muita gente que atua nesse mercado. é, o branding, ele traz todo esse empacotamento dessa grande beleza aqui que a gente fala e, e ele comunica muito, né? E aí eu fui indo para o personal branding, então estudei bastante sobre isso. é, e quando eu falo que tudo comunica, são as nossas escolhas mais simples, das mais complexas, mas a todo tempo a gente está fazendo escolhas, e a gente faz escolhas através dos nossos valores, a gente faz escolhas através do nosso repertório, do que a gente vive, do contexto que a gente está, e isso tudo vai comunicando algo sobre a gente. E, inclusive, comunica o que a gente também não diz. Então, a minha ideia é passar aqui para vocês o grande desafio de, se posicionar, de ter uma presença hoje e de estar presente fisicamente, como a gente consegue usar elementos que são invisíveis para reforçar a nossa presença e para que a gente possa ser escolhido pelas pessoas, né? Eu escuto muito dentro da minha atuação, as pessoas chegam muito para quererem resolver um problema que preciso me comunicar melhor, preciso aparecer mais. Então, assim, eu tenho um grande repertório técnico, mas eu não sei se as pessoas percebem tudo que eu sou, eu não sei se as pessoas reconhecem o que eu sou, se me valorizam pelo que eu sou. Então, eu sinto que, desde sempre, a busca seja por executivos que estão dentro de empresas, por pessoas que são empreendedoras, por mulheres, por homens, o desejo é sempre o mesmo, de poder ter uma performance, uma entrega melhor, ou então uma entrega que esteja ao mesmo nível do que as pessoas têm dessas competências técnicas. E aí, quando eu falo de presença, a gente tem uma disputa grande, eu não preciso falar isso para ninguém, acho que é uma coisa meio óbvia, mas eu preciso lembrar que, como o Rafael falou, e foi muito bom ouvir a fala dele antes de vir para cá, que a gente está, assim como a gente disputa, a gente quer um lugar ali no meio de tudo isso, as marcas querem um lugar no meio desse grande mundo digital, a gente está sendo disputando a atenção e estão roubando a nossa atenção. A gente rouba a atenção com os celulares, com distrações, tá presente é cada vez mais difícil para fazer entregas e o mundo atual ele faz isso, ele rouba a nossa presença, ele rouba a nossa atenção. E aí, por que eu comecei a fazer essa brincadeira aqui? Porque eu acho que é um grande jogo. Então, eu quero estar presente, eu quero entregar uma coisa melhor, eu quero entregar o meu melhor, e eu só consigo entregar o meu melhor quando eu estou presente, literalmente, mas ao mesmo tempo eu fico tendo comportamentos, eu tenho o celular, eu tenho mil coisas para fazer que roubam a minha atenção e roubam a minha presença. Então, um líder, uma pessoa que quer ter uma marca pessoal bem posicionada, precisa ter isso muito claro. Precisa eliminar os ruídos que tiram a sua presença e tiram a sua atenção da sua entrega. Então, como que a gente pode continuar sendo autêntico num mundo que até a nossa presença ela pode ser programada, né? Ela pode ser
desenhada por uma inteligência artificial. E, e aí a inteligência artificial ela vem em todos o chat GPT, o Gemini, enfim, todos esses programas eles conseguem ajudar muito a estudos, né, a técnicas, a escritas, a você entender a programar o que você precisa fazer, como que você pode fazer para melhorar o seu conteúdo. Eu acho muito interessante o Rafael falar sobre como você pode criar reputação, como que você pode ser diferente em relação às outras pessoas e criando conteúdo. E aí as inteligências artificiais podem ajudar nisso, mas a habilidade do humano, né, a questão do human to human, o CPF, a inteligência artificial não tem, né, é uma coisa que só o humano tem. Então, eu falo muito sobre o sentir, e as pessoas se conectam com isso. Então, as pessoas querem se conectar com pessoas, com histórias reais, com vida real, então, é entender aonde qual a sua autenticidade, né? Esse é é, um outro ponto que também trabalho muito, que as pessoas querem ser autênticas, mas ao mesmo tempo estão copiando formatos, estão se padronizando, está todo mundo sendo igual. Ah, existe uma fórmula mágica para isso? Não, não existe, mas existe um passo a passo, né? Existe o autoconhecimento, existe como você pode é, usar das suas habilidades naturais, das suas características melhores para você se destacar dentro com a sua própria autenticidade. E aí eu trago a Silvia, coincidentemente o mesmo nome, ela é uma pesquisadora, economista, e pesquisa esse assunto da presença executiva há bastante tempo. Interessante que ela tem um livro atualizado sobre isso, falando sobre o mundo depois da pandemia, né? E se algo mudou aí dentro desse grande universo. Então, é importante falar, a presença executiva que eu trago aqui não é a mesma coisa do que a presença física do que estar presente, mas a gente só consegue ter uma presença executiva bem organizada se você estiver presente. Caso contrário, a sua comunicação, a sua aparência e o que a gente chama de gravitas, né? Ela não acontece. E aí, o que são esses três? E aí, a Silvia, ela fala que universalmente existem esses três pilares que ajudam as pessoas a se posicionarem para se destacarem com credibilidade, terem mais influência e confiança. E aí ela dá essa porcentagem aí diferente, de acordo com as pesquisas que ela fez durante bastante tempo, com pessoas que ela trabalhou, com pessoas do mercado, para entender o que as pessoas observam. Né? Quando a gente fala de presença executiva, é um termo que às vezes é confuso para as pessoas, porque a gente sente, é muito nessa base do sentir. Então, tem muita gente que fala: olha, eu não sei explicar muito bem o que essa pessoa tem, o que ela é, mas eu sei que ela me faz acreditar, ela me faz saber que ela é a pessoa certa para eu colocar aqui nesse cargo, ela é a pessoa certa para vir falar sobre esse assunto, ela é a pessoa certa para eu contratar. Então, ela chegou à conclusão de que tem esses três pilares, e eu gosto muito dessa ideia, porque facilita muito o entendimento e facilita até as pessoas a entenderem onde elas estão aí dentro dessa equação. E aí essa equação ela vai depender do contexto de cada um, ela vai depender da intenção, do objetivo de cada um, tá? Então, gravitas é basicamente como a pessoa se comporta, como ela age. A comunicação é o que, não é o que ela fala, mas é como ela fala, então é tudo como se comporta, como age, como são as atitudes, como se relaciona. A comunicação é como conduz a comunicação, e a aparência é como a pessoa se apresenta, tá? Então não existe um certo e errado, essa é a fórmula perfeita. Cada um aí tem que se avaliar e fazer essa própria reflexão. E aí, tendo esses três pilares alinhados com a sua essência, a sua necessidade e tudo mais,
você vai gerar credibilidade, influência e, consequentemente, confiança. E aí, por que eu trouxe o código GPS? Primeiro, porque a gente está no mundo conectado, a gente está no mundo de inteligência artificial, e aí eu fiz uma brincadeira. O G é de guiar. Então, o que que te guia? O que me guia provavelmente é diferente do que te guia, né? Do que promove, do que guia o healer, por exemplo. Né? O P de presença é como acontece a minha tomada de presença. Como que eu ocupo aí o espaço dentro do meu negócio, dentro da onde eu quero estar? Será que eu estou ocupando e tomando esse lugar de uma forma correta, ou então de uma forma que favoreça a minha credibilidade e tudo mais que a gente está falando? O S de significado é qual o significado que eu gero para as pessoas, né? Qual o significado que eu gero para o meu negócio? Qual o significado que eu gero e que eu trago para a minha marca pessoal? E aí, eu tenho, então, dentro desse GPS, a gente tem alguns pilares para facilitar que você possa colocar isso em realização e sair daqui já refletindo, pensando o que que você vai fazer a partir de agora com o seu maior ativo, que é você. Então, se você não cuida da sua marca pessoal, do que você deixa no outro de você, o que que você está perdendo? Será que você está perdendo alguma coisa? Né? Então, o primeiro pilar aí que eu trago é o pilar da consciência. Então, você precisa tomar consciência do impacto que você causa na vida das pessoas e do impacto que você causa dentro do seu negócio, na sua empresa, na sua família, com os seus amigos. Todo mundo causa um impacto. Qual é o tamanho do impacto que você quer causar? Isso está ligado ao que a gente falou, ao que a Silvia fala de gravitas, que é o comportamento. É essa atitude, é o seu comportamento que vai começar, que deixa o impacto na vida das pessoas. O pilar 2 é a coerência. Então, você tem o seu corpo, ele está coerente, ele está entregando a sua linguagem corporal, as suas expressões, está em coerência com o que você acredita, com a sua mensagem, com o seu significado. A coerência, esse pilar número 2, ele vai transformar a sua autenticidade em credibilidade. Olha que interessante. E por que que eu falo que é importante você ter coerência entre o que você quer e o que o seu corpo está entregando? Porque muitas vezes o nosso corpo ele vai entregando o que a mente muitas vezes esconde. Então, um sorriso, um olhar. Dentro da pesquisa da Silvia, ela fala muito sobre a importância do olhar. E tem muitas pessoas que ficam encabuladas, ou que deixam de olhar para as pessoas, mas o olhar conecta. Então, se você perguntasse para mim assim, Silvia, o que que eu preciso sair daqui hoje com? Observe como é o seu olhar quando você está numa interação, numa conexão, falando com a pessoa, com as pessoas. A gente transmite muito através do nosso olhar. Assim como o nosso sorriso também. Ele é um grande exemplo e ele vai também entregando. Então, pilar número 2, coerência. Pilar número 3 é o que eu falo de conexão. A conexão entre uma pessoa e a outra. Então, é a conexão entre a Silvia e o meu cliente, entre a Silvia e o meu filho, entre a Silvia e o Tiago, né? Eu quero gerar mais conexão. Como eu posso usar das ferramentas que eu tenho de corpo, né, do que estou falando, do gravitas, da comunicação e da aparência, para me ajudar nisso? Escutar o corpo é o gesto mais sofisticado de influência. Muitas vezes, eu sinto que nessa história da pressa, do mundo mega conectado, a gente não escuta, a gente não para ouvir o outro, a gente não ouve, às vezes, o que uma empresa está pedindo para a gente. Então, muitas vezes pode deixar de ter um briefing mais bem elaborado, porque a gente não escuta. Mas, e tem a coisa
do silêncio, da escuta ser um grande diferencial de um líder, a gente primeiro precisa escutar para depois a gente poder devolver uma resposta ou então uma solução para qualquer problema que seja. Então, isso, o nosso corpo ele pode muito ajudar a criar essa conexão. Então, isso influencia, não é sobre o quanto você fala, mas o quanto também o outro se sente ouvido, escutado, né? Nessa nova era de liderança empática, de uma liderança urbanizada. A escuta, ela é um grande gesto de influência. Então, aqui eu estou trazendo poucos elementos simples para todo mundo poder colocar em ação, e que pode parecer, muitas vezes, bobo, óbvio, mas observe o quanto você usa isso na sua vida. É uma mensagem subliminar invisível que as pessoas não tangibilizam, mas elas sentem. Então, quando a gente vai falar, muitas vezes, sobre uma outra pessoa, não é que a gente vai falar, ah, a pessoa escuta, ah, a pessoa é generosa, enfim, mas a gente coloca nesse pacote de a gente não saber como explicar, mas aquela pessoa te passa confiança, aquela pessoa te passa é, uma, uma tomada de ocupar o espaço dela e por isso você recomenda. Ela parece que ela entende daquele assunto. Então, assim, a gente não pode só parecer. Então, acho que nessa era da inteligência artificial também isso é importante falar. A gente não pode só parecer, a gente tem que também ser. Caso contrário, tudo se perde, né? Então, o quarto pilar é a constância. Então, são pequenas repetições que constroem grandes presenças. Então, às vezes é uma atitude pequena que de repente você não tem e você começa a ter, e isso vai criar a sua reputação. O Rafael aqui comentou que ele escolheu a criação do conteúdo para gerar a reputação para ele. Então, assim, eu não escrevo. De repente, eu posso começar a escrever de pouquinho em pouquinho, e isso vai construindo uma presença num espaço de um assunto que eu posso me tornar referência, né? Então, é isso, a constância transforma uma atitude em reputação. E aí, quando a gente fala em pequenos gestos e grandes transformações, eu gosto também de trazer a Hermine Barra, que eu não sei se todo mundo conhece, mas ela é uma especialista em autenticidade e transformações. E ela fala muito que são esses pequenos gestos que vão provocando transformações, e ela entra no paradigma de que as pessoas ainda falam, eu sou autêntico, então, assim, ser autêntico é eu ser o que eu sou e o mundo que lute com isso. Mas se você quer ser autêntico, você quer usar a característica da autenticidade cada vez mais, as marcas querem a verdade, né, se conectam com tudo isso, não é usando desse mindset fechado, né, que você vai conseguir ser referência, mas às vezes fazendo um ajuste do seu comportamento, pensando um pouquinho diferente, mas ainda dentro da sua essência, você sai da sua zona de conforto para você se adaptar ao seu contexto, como o que a gente está falando aqui nessa nova era, quem não usa a inteligência artificial pode deixar de estar conquistando muitas coisas. Só que a inteligência artificial rouba um pouco a autenticidade. Então, como é que você junta tudo isso se mantendo verdadeiro? Para liderar, a gente precisa sair da zona de conforto, experimentar novas coisas, mas tendo mais repertório e às vezes, no primeiro momento, essas experimentações podem parecer que não são autênticas, mas elas ampliam, então, o impacto e o nosso conteúdo. Então, eu agradeço a Silvia e a Hermínia, que são grandes inspirações aqui para os meus estudos e para os meus negócios. E elas falam muito, as duas, de que presença executiva é um estado de coragem. Então, precisa ter coragem para você ocupar esse espaço. Então, você precisa ter coragem para defender as coisas que acredita. Você precisa ter coragem para você, de repente, desaparecer por um ano e pensar no que as pessoas vão ali falar de você, vão sentir falta.
Eu fiz um exercício no início desse ano, onde eu fiquei 30 dias sem usar rede e sem me conectar com as pessoas. E foi um exercício muito bacana, porque eu queria testar isso para ver como que acontecia. Deu super certo, porque as pessoas sentiram falta. Então eu fiquei feliz, porque eu pude confirmar aqui, e isso foi muito interessante, porque me ajudou a até mudar a forma ou trazer outros conteúdos que eu não dava tanta importância, ajudou a eu elaborar um pouco melhor como eu estava ali na rede, principalmente do Instagram, que é um lugar onde eu tenho uma presença bem considerável. Então, tudo isso para falar que a presença ela é um grande ativo de marca, né? Então, é a história do branding em tempo real. Para mim é isso. Abre portas, dá brilho, ajuda a colaborar para os negócios, tem uma reputação, posicionamento, mantém as pessoas conectadas, né? Através da competência e gera confiabilidade, potencializa as conexões, as relações humanas, porque o meu negócio é falar da, dos humanos, dos CPFs, entre o mundo, mas no final das contas, as pessoas fecham negócios com pessoas. Então, olhar para a sua marca, olhar para a sua presença, olhar para o seu código GPS é, é um grande diferencial. Então, quando a gente se orienta por dentro, o movimento lá fora ganha coerência. Então, é preciso olhar para dentro, é preciso olhar para o que você é, para quem você é, assim como quem trabalha com marcas faz da mesma forma. Olha para dentro para levar para fora os valores. E aí, o que que você ganha com tudo isso? Essa é uma imagem gerada pela inteligência artificial, aliás, quase todas aqui eu usei assim dessa forma, eu estou finalizando. Então, eu quero que você possa pensar que o que eu trago do guia GPS é um guia para você alinhar quem você é com o que você comunica. E o resultado é muito simples, mas ele tem uma grande força. A comunicação muda e é o que eu acredito. E eu vejo isso em resultados atuando com isso há tanto tempo. A comunicação muda, o olhar muda, o resultado muda, a sua influência muda, a sua liderança muda. Se você não tomar conta do seu guia, se você não cuidar disso tudo, alguém vai fazer isso por você, alguém vai dar nome para você, alguém vai te colocar em algum lugar, isso é fato, né? E aí, assim, eu encerro aqui a minha fala. Eu acredito que presença é o que acontece quando a nossa intenção ganha corpo, só que para isso acontecer, tem um baita trabalho por trás de tudo isso, que é você fazer toda essa lição de casa e se divertir com, com essa possibilidade. É isso. Muito bom, Sil. Obrigado pela tua fala aí, agradeço. Joguei aqui no chat o Instagram da Sil, vou jogar de novo, um, dois, três e pronto. Moçada, quem tiver perguntas, quem tiver questões, quem tiver comentários para fazer, deixa eu só arrumar a tela aqui, por gentileza. Silberaldo, que legal te ouvir. Obrigado pela tua fala aí. Muita clareza. Acho que a Ilana Berenhall, que esteve com a gente na edição um do Branding Summit aqui, e quer dizer, eu fui aluno dela também, você também foi, quer dizer, acho que a nossa trajetória ela vai sendo talhada, né, por esses professores aí, e vejo que você não só caminha muito bem com as próprias pernas, como caminha de um jeito muito lindo, assim, parabéns. Eu tenho maneira de fazer perguntas genéricas, eu sei que não serve. Quando você fala de presença, né, assim, aquela frase ultra clichê, né? Cada um é cada um, né? Acho que. Mas não sei se você vai, você vai ficar chateado com a minha pergunta, mas existem regras universais, assim, em termos de presença, em termos de moda, vai? Eu, eu nunca estudei moda, mas eu tento, né, consumir moda, tento criar um estilo de roupa, quer dizer. O meu estilo, acho que é não ter estilo, talvez. Cada hora vai ter um evento sábado agora
E, e eu tô pensando aqui há 3 dias se eu vou de boné ou não vou de boné no evento, porque eu acho que o boné vai tirar a minha credibilidade, mas eu acho que o boné também constrói alguma coisa diferente, quer dizer, existem algumas dicas que você poderia dar, algumas regras universais do tipo, cara, be yourself. Ou não, cara, assim, Hiller, você quer de boné? Vai. Mas, cara, não me bota o boné pra trás, pelo amor de Deus. Porque, assim, boné pra trás, cara, acabou a dignidade da pessoa, sei lá. O que você poderia nos oferecer Bom, em termos de dicas? Um último comentário. A minha esposa, é uma professora na USP, que é a Marisa, que é uma professora fantástica. E mulheres, né? O mundo que a gente vive é muito desigual, é muito machista, quer dizer, e mulheres, quando chegam em posições de destaque, o que é raro, infelizmente, né? Acontece. A Marisa fala assim: quando você vai dar uma palestra em algum lugar, se você puder usar um colar, ou uma fivela grande, ou algum pingente grande que vá fazer com que as pessoas olhem para aquilo e dê uma direcionada da energia das pessoas naquilo, você entendeu? O que você poderia legal. nos dizer sobre esses detalhes, por gentileza? Muito bom. Obrigada pela pergunta. Eu acho, primeiro, falando do boné, respondendo aí bem diretamente para você, eu acho que tem o contexto, sabe? Eu sempre indico e recomendo que as pessoas, primeiro assim, o que que você quer devolver, né, para as outras pessoas, como que você quer ser percebida, como você, a marca Healer, né? Qual que é a marca Healer? O que que envolve aí nessa marca Healer? Quais são os valores que a marca Healer tem? Eu acho que boné faz total sentido, pelo que eu vejo. Porém, eu acho que precisa entender se dentro do evento que você vai, o boné, ele encaixa ali nesse elemento de comunicação que você quer usar. A roupa é uma grande ferramenta de comunicação. Ela tem uma força invisível e que as pessoas não sabem falar por, eu não sei por quê, mas o boné para trás ou o boné para frente tem uma diferença, né? O boné para Super. trás vai dar a sensação de que você tá mais moleque, é uma coisa mais. O boné ele tem essa característica de comunicar jovialidade, né? De instantaneamente trazer para esse universo. Eu adoro boné, sabe? Que eu gosto muito de usar boné e eu uso muito boné nos meus finais de semana. Então, eu acho que tem que entender o contexto. Minha primeira recomendação. Assim como se eu falar para uma pessoa que trabalha dentro de uma agência de marketing e de terno e gravata, não vai ter conexão e não vai estar dentro do contexto que ela vive de forma alguma. A pessoa vai ficar deslocada e não tem coerência. Então, não tem coerência com o espaço, não tem coerência, as pessoas ali não, né, não se vestem dessa forma, não gostam muitas vezes disso. Então, eu acho que dá para usar a roupa como um elemento de conexão com o outro. Então, eu, por exemplo, essa semana fui num evento aqui em Campinas, e eu sei que a campineira tem um comportamento que, se eu quiser me conectar com ela, eu preciso ter algum elemento aqui na minha ferramenta de comunicação roupa que traga uma percepção dela para isso. Então, eu acabei escolhendo e fiz, mas assim, sem deixar de ser autêntico, né? De perder essa essência. Então, eu gosto de ir para Muito bom. isso. Quando a Muito bom. sua esposa fala do elemento de pontos de foco, né? Eu acho que é um elemento focal. Então, é bom ter quando a gente está numa fala, num palco, vai fazer um termo assim, é interessante ter um ponto focal na sua roupa que vai gerar um foco de observação, pessoas ficarem ali de olho em você. Então, eu acho que vale mesmo escolher. Agora, precisa só tomar cuidado se isso não tira o foco do que você está falando, porque a roupa ela não pode fazer isso, ela tem que colaborar para o seu conteúdo. É por isso que quando a Silvia fala né, dos três elementos ali e a aparência ela fica só com 5% desse peso, é porque a gente tem outros elementos de comportamento e de comunicação que reforçam as características
e que às vezes a aparência ela não tem tanta necessidade aí. Legal, muito bom. Ô, Sil, vou pedir para você olhar no chat, por gentileza. Tem um comentário aqui do Leonardo, um pouco mais acima, e tem uma pergunta do Tiago, se você puder responder, por gentileza. Como que eu enxergo a construção de marca pessoal no mercado de influência? Temos muitos influenciadores que não são especialistas em comunicação ou sobre construção de marca pessoal. Você acha que eles estão buscando esse tipo de aprendizagem? Acho muito interessante essa pergunta, Leonardo. Eu tenho acompanhado algumas coisas, às vezes eu fico chocado com a quantidade de influenciadores que se acham especialistas. E aí eu acho que existe lugar para todo mundo, né? Essa é a minha observação. Vai depender do que você sente de confiança nessas pessoas que estão comunicando isso. Eu não acredito, como eu falei, numa fórmula perfeita. Não faça assim e você vai ter sucesso. E é isso que às vezes eu vejo na rede, né? Então você começa a ver pessoas padronizadas, e aí as pessoas acham que só terão sucesso na vida se dentro da marca pessoal delas estiverem de terno, sei lá, branco, ou só de gravata. E no meu olhar não é bem assim. Então, eu não sei se eu vou contra a maré ou se eu sou autêntica ao ponto de defender o que eu acredito. Eu acho que se eles estão buscando esse tipo de aprendizagem, eu acho que muito superficial. Não acho que tem profundidade nisso. Obrigada, Bruna. E aí, Thiago, o que você nos diz sobre dessa tendência Pablo Marçal? Chegar a um evento, reunião em uma Ferrari para transmitir sensação de ser bem-sucedido. Eu acho péssima. Desculpa, acho péssima. Mas o brasileiro gosta, né? Assim, tem níveis de intelectualidade, de conhecimento que gostam, que se conectam com isso, que precisa mostrar. Eu não sou desse time, eu não sou dessa turma, não trabalho com clientes assim, então olha só como é interessante. Essas pessoas nem chegam para se conectar comigo, porque eu não sou essa pessoa, mas tem gente que vai comprar. Então, é muito relativo, acho que tem a ver com o que eu falei um pouco antes. Como eu enxergo o Oriente, como você enxerga o Oriente é sobre a intensa demanda de criação de conteúdo hoje em dia para as pessoas em cargos de liderança conseguirem aparecer e ser escolhido. Bruna, muito boa essa pergunta sua. É, eu acho que é uma pergunta de milhões, essa, porque conseguir aparecer e ser escolhido no meio de tantas outras pessoas, o que que vai fazer com que as pessoas escolham você? As pessoas que se conectarem com você. É isso, as pessoas que acreditarem, não é, Hiller? O que que você fala disso? Você concorda? Total, total. Acho que não tem uma receita, né? Acho que Tem. tentar é muito. E tem que ter muito a ver com o meu irmão, por exemplo. Ele não gosta de aparecer. E eu acho ele um cara interessantíssimo sobre muitos aspectos, é um fotógrafo da National Geographic. Então eu falei, cara, né, dá mais a sua cara, né? E ele fala, não, não quero, não vou, não consigo, não gosto. Tem muito a ver com. Se você tem dificuldade, uma aluna minha me procurou antes também. Acho que eu vou lançar minha marca de cosmético, eu vou começar a mostrar minha cara. Eu falei, você está disposta? Você já. Existe um curso na Doméstica da Marina Persson Eu fiz sobre esse acting, curso. acting para vídeos, é legal? É, Olha só, um curso baratinho, R$ 30. Eu queria fazer, não tive tempo ainda. é legal. Tem que se preparar, né, de um jeito profissional, né, Silvia? As ferramentas estão Sim. todas aí, não tem por que ser amador, né? Não tem por que ser amador, todo mundo pode, todo mundo que quiser. Eu comecei também sem ter preparo e fui estudar. Então, consumindo o conteúdo e escolhendo os conteúdos que eu consumo. Então, por exemplo, da Marina Persson, eu gosto, acredito, eu acho que ela tem um baita de um repertório. Então, ela é uma pessoa que eu escolhi fazer o curso. Fiz recentemente um curso com uma jornalista que era da Globo, que fala sobre comunicação também. Então, você tem que fazer essas seleções. E eu hoje tenho feito muito trabalho de preparar.
médicos, executivos, pessoas para ir para a rede, né, para estar neste lugar. E é uma coisa curiosa que começou a aparecer recentemente. Então, as pessoas desenvolvem a sua marca, têm o conteúdo, que é uma coisa que eu não faço, mas eu trabalho essas outras partes. Então, assim, eu fui fazer uma preparação de uma médica recentemente, que ela tem um TDAH maravilhoso, tem uma puta dificuldade de estar em cena, é uma médica incrível, e ela falou que a única pessoa que ela sente confiança e consegue se conectar é comigo. Então eu entrei nesse lugar para preparar ela dentro desses três pilares para estar apresentando e aparecer nas redes. Então, cada vez mais as pessoas estão nas redes, né? Então, assim, é meio que instantâneo. Às vezes as pessoas conhecem alguém, a primeiro lugar que às vezes as pessoas vão é no Instagram, né? Então, como é que as pessoas estão ali? Como que você está aparecendo ali, né? Também tem que olhar isso. Como que você está no LinkedIn? Como que a sua marca, a sua presença, o seu conteúdo, ele aparece ali? Ele é um conteúdo relevante, né? E aí é relativo ser relevante. Eu É, acho super necessário fazer um trabalho de marca pessoal com liderança de um negócio. Sim, muito, muito importante, porque a liderança está ali comunicando instantaneamente a cultura da marca, a cultura do negócio, os valores, o branding. Então, vem sempre de cima para baixo. muito bom, muito bom. Bom, Ô, Silberaldo, eu acho que eu vou encaminhar para o encerramento. uhum. Eu vou agradecer muito a sua fala, obrigado. Temos Desculpa aqui que no 40. começo deu uma confusão aqui, eu fiquei meio perdida e aí dei uma engasgada. Falei que eu estava nervosa. Não, não passou essa impressão. Que Para a gente bom. foi ótimo, foi maravilhoso aqui. Acho que isso que você está trazendo aí é fake news, né? Maravilhosa a tua fala. Muito Silberaldo, bom. queria agradecer. Obrigado pela tua energia, obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado, Sil, um beijo para você. Obrigada, obrigada, pessoal. Acessem, contem comigo. Quem estiver vendo depois a gravação, à disposição. Valeu, Hiller. Beijo. Valeu, Silberaldo, obrigado, agradeço.